acho que à altura dos acontecimentos, vocês conseguem perceber que meditação não é uma coisa que é feita. Meditação é uma coisa que acontece. Qualquer exercício de meditação, qualquer técnica que o indivíduo tenha que decidir dentro da meditação o que fazer, argumentar, direcionar, serve muito mais como uma coisa bonita para lustrar o ego do que efetivamente para se perder no nível do ser ou para se encontrar no nível do ser. Portanto, o processo todo implica em simplicidade, em naturalidade, em inocência, e não em execução. A meditação não tem nada a ver com o tempo ou com o espaço, pois é uma experiência absoluta. Ela tem algo a ver com o ser, com o nosso espaço interior. Assim, dessa forma, nós temos que estruturar na nossa rotina os 2 horários diários, preferencialmente os mesmos horários, e relaxar, deixando que aconteça, e seguir regularmente nesse processo onde nós vamos para dentro e para fora. Ela pode ser feita, a meditação, em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque ela não é temporal nem espacial. A gente vai se acostumando com o tempo, que o simples sentar e fechar os olhos já nos remete profundo. A meditação correta, ela não conhece limitação. É um processo onde lentamente o fluxo da nossa atenção vai se tornando mais e mais profundo, e com isso a consciência começa a brilhar. Então tudo aquilo que nós somos, superficialmente ficará na superfície, e no fundo, o rio segue seu fluxo. Não importa onde a pessoa esteja, cercada por todo tipo de tumulto, em algum momento o silêncio vai acontecer dentro do tumulto, mesmo sendo provocado pelo mundo, mesmo sendo desafiado pelo mundo, o indivíduo mantém a serenidade. Algo lá no fundo permanece imperturbado, como aquela estrela polar que nós conversamos outro dia. Hoje, fazendo CIDs, eu me dei conta disso. Existe um ponto que não muda. Mas o fato é que a meditação não pode ser administrada pela mente. Ela tem que ser permitida pelo coração, porque é um ato de entrega, é um ato de inocência. A mente não participa. Esse é o momento em que a meditação acontece. Ela sempre esteve conosco, o exercício de transcendência. Nós não precisamos fazer nada para que ela ocorra, porque fazendo ela deixa de acontecer. Ela acontece espontaneamente por conta própria. Naquele momento em que não há tempo e a pessoa é transportada, nesse momento a quietude vem, a serenidade, e o indivíduo transcende as suas próprias limitações. Não há ansiedade com relação ao futuro, não há nenhum tipo de memória com relação ao que rolou no passado. Tudo que a gente tem que fazer é não oferecer nenhuma resistência. Eu acho que muitos aí têm muitos anos de meditação. Eu acho que vocês já perceberam, porque já sentiram isso, que a vida é um estado de graça. É como se a pessoa descansasse na luz. Nesse estado nada depende, não é um estado que dependa de nada. Não depende de ser bom, de ser ruim. É um tipo de oração sublime. É como se fosse um paradoxo.
como não existe nenhuma dependência, né, com relação à forma, às circunstâncias gerais da vida da gente, o lado de forma começa a melhorar consideravelmente. Esse é o paradoxo. Quanto menos você deixa acontecer, mais as coisas acontecem. As pessoas, as circunstâncias, tudo aquilo que o que você desejava, né? Para a sua felicidade. Isso começa a vir sem esforço. E o cara adquire uma liberdade muito interessante para apreciar isso enquanto elas durarem. Todas essas coisas vão acabar. Os ciclos, né? As coisas vêm e vão. Mas com a dissolução da dependência, né? Porque o estado que vem é um estado de autossuficiência, não existe mais medo, né? Com relação às perdas. E aí a vida flui com tanta facilidade, de uma forma tão generosa, tão espontânea, tão simples, tão natural. Por isso que eu acho que nós não aprendemos uma técnica apenas de meditação. Nós aprendemos um jeito de viver bem. A felicidade que surge, que provém, né, de alguma coisa secundária, ela não pode ser muito profunda. É como se fosse um pálido reflexo, né, dessa alegria incomensurável do ser, dessa paz vibrante que a gente encontra dentro de nós mesmos, nesse estado de não resistência. O ser nos transporta para além dos opostos, nos liberta, né, de toda a dependência das formas. Mesmo que tudo em volta desabe, né, e fique em pedaços, a gente percebe que lá no fundo a paz interior ainda é mantida. Graças a Deus. O sujeito pode não estar feliz, mas ele vai estar em paz. E com essa paz, administrar a vida da gente se torna uma coisa muito mais fácil, muito mais interessante, extremamente criativa. Por isso, é muito importante manter a regularidade sempre que for possível, os horários. Meu horário da manhã ele é meio esculhambado. Às vezes eu faço quando eu acordo, cedo. Às vezes eu faço na hora do almoço, antes do almoço. Eu agora tenho exercitado ficar com fome. Estou com fome, mas não meditei, eu sento e medito. E como depois. E de tarde eu sempre começo a meditar antes do nosso encontro. Faço meu programa completo e venho aqui terminar um pedacinho com vocês. Quando a gente consegue colocar nos mesmos horários, fica bem interessante. Vai chegando perto daquela hora, o indivíduo vai entrando sem querer. Ele vai sendo levado à profundidade sem querer. Mantenham a regularidade. Hoje é quinta, né? Segunda-feira juntos de novo. E vamos encostar no Natal. Nós vamos ter a aula, se eu não me engano, até o dia 30, ou até o dia 29. Só não vai funcionar 24, 25, que são os dias de Natal, e, se eu não me engano, 30, 31 e 1º. Esses dias também eu acho que cai fim de semana. Acho que sim. Bom, mantenham o alto astral, mantenham a bandeira dançando às ondas do vento, as lufadas do vento. Não amarelem, sigam em frente. A vitória é certa e o lucro é incomensurável. Um grande beijo. Fiquem com Deus.